produtos de investimento que são emitidos pelos bancos, as famosas instituições financeiras. Então, o famoso Itaú, o Bradescão, a XP, o BTG. Então, vamos lá para a tela, que agora eu vou mostrar para vocês cada produto, tudo direitinho para vocês acompanharem junto comigo. Agora, pessoal, vamos falar de um quarto produto, esse produto muito famoso, né? Poupança. E sim, poupança é um produto bancário. Então vamos lá, o que é a poupança, né? A poupança nada mais é do que um depósito remunerado pelo banco com regras definidas pelo governo. Como que funciona a rentabilidade? Atualmente, a rentabilidade é muito baixa. Ela só rende no aniversário, então ela só rende após os 30 dias, né? E aí, por exemplo, você investiu hoje dia 1º, ela vai render no próximo dia 1º, no outro e assim sucessivamente. Não importa se amanhã, dia 2 ou dia 3, você colocar um novo investimento, um novo aporte, ele não vai cair também no dia 1º da primeiro aporte, não. Ele vai cair no aporte, no aniversário desse exato aporte. Então, você colocou dia 1º, você recebe dia 1º. Você colocou dia 2, você recebe dia 2. Qual que é a parte boa e qual que é a parte ruim em relação a isso? Falta de previsibilidade. Então, diferente de um CDB, né, que você sabe que todo dia lá o valor vai ser corrigido, na poupança você vai ter que ficar esperando o aniversário para você receber. E se você precisar sair do produto antes do prazo do aniversário, você vai ficar sem esse rendimento. E um problema grande aí, né, da poupança atualmente é que ela perde da inflação na maioria dos cenários. E a gente sabe que perder para a inflação nada mais é do que você perder para você mesmo. É começar o ano que vem com menos dinheiro do que você já tinha nesse ano, né? E isso aí acho que não é o que ninguém quer. É o que a gente brinca aqui e fala, né, que é o próprio investidor perdendo dinheiro para ele mesmo. Agora, pessoal, falar um pouquinho sobre a garantia, né? A poupança, assim como a LCI, a LCA e o CDB, ela possui sim a garantia do FGC, então você que aplica na poupança, que não deveria, mas aplica, você vai estar garantido lá 250 mil por CPF, por instituição. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui para quem que faz sentido, né? Então, basicamente, é praticamente só para quem ainda não começou, porque quem já começou já entendeu que a poupança atualmente não vale a pena, e para reserva de curtíssimo prazo por simplicidade. O que hoje um CDB faz isso muito bem, uma caixinha do Nubank, então nem vamos considerar isso, mas tá aí para vocês mais uma informação legal. E aí, aqui, né, uma frase que eu coloquei meio de impacto, né, que a poupança não é investimento, é estacionamento de dinheiro. Então, põe o seu dinheiro lá e vê ele juntando pó e deteriorando com o passar do tempo. Agora, pessoal, vamos aqui para o quinto produto, que são os fundos de investimentos bancários. O que são isso, né? Então vamos lá. Na verdade, o banco ele reúne dinheiro de vários investidores e aplica conforme uma estratégia. Isso é a base de um fundo, né? Um fundo nada mais é do que a junção de vários investidores, pega o dinheiro de toda essa galera e aí uma gestora, pode ser um fundo de ações, pode ser um fundo gerido por um banco, uma empresa privada, não importa quem for, mas essa empresa vai pegar todo esse dinheiro e vai fazer a aplicação conforme a estratégia dela, que ela apresenta lá na lâmina do fundo e que você, claro, vai estar acreditando nisso. Então vamos lá, os tipos comuns, né, nos bancos de fundos. O primeiro deles é o fundo DI, o segundo são os fundos de renda fixa, os fundos de multimercados, né, que nada mais são do que fundos que aplicam em diversos mercados e não só num produto específico, e fundos de crédito privado, que nada mais são do que fundos que investem em empresas privadas. Qual que é a vantagem? É exatamente isso que eu falei. Como é uma, digamos assim, né, uma empresa que está pegando o dinheiro de toda essa galera e aplicando conforme a estratégia dela, uma das vantagens é a gestão profissional. Então você que não entende muito ou também não quer buscar o conhecimento, o que todos nós deveremos fazer, mas se você está aí preguiçoso, não quer fazer, o fundo traz essa segurança. Ele tem uma gestão profissional e ele tem uma diversificação automática, principalmente quando o fundo investe em várias vertentes, seja no mesmo produto
ou em vários mercados. Pelo menos ele está pegando aquele seu dinheiro e está pulverizando em mais de um produto, né? Está trazendo aí uma certa diversificação. Agora, problemas comuns, gente. Basicamente, como é um fundo, a gente está contratando um serviço, então ele vai ter taxas altas, que nada mais são do que a taxa de administração, né? Que é para ele poder fazer a administração para você, e a taxa de performance de acordo lá com o rendimento que der certinho para todos os investidores desse fundo. E um outro problema comum são que muitos fundos rendem menos do que o CDI. E aí, poxa, você está rendendo menos do que o CDI, pagando taxa de administração e pagando uma taxa de performance, que na verdade você nem está tendo, não faz sentido. Vale mais a pena você mesmo ir buscar lá o seu CDB, a sua LCI, a sua LCA, o seu crédito privado e você mesmo acabar fazendo o aporte. Mas é o que eu falei, para quem quer aí uma gestão profissional, não quer se preocupar com isso, é uma ótima opção a utilização de fundos. Agora vamos falar um pouquinho sobre garantia, pessoal. Os fundos também são produtos que não têm garantia do FGC, então o risco é dos ativos do fundo. O que acontecer lá no fundo, no final, se ele falir, você perde o seu dinheiro. Agora, pessoal, vamos falar aqui para finalizar, né, para quem que é recomendado esse tipo de produto, os fundos de investimentos. É exatamente o que eu falei, pessoal, para quem não quer escolher os ativos, para quem aí quer alguém realmente, né, alguém ou uma instituição que faça essa administração para você. E uma coisa aqui que eu coloquei, mas é importante, é que vocês consigam analisar bem o fundo, ver se ele faz sentido, se ele está mais ou menos em linha com o que você acredita, né? Porque ele tem uma estratégia por trás, então deem uma lida, olhem um pouquinho, busquem ali entender um pouco mais, porque afinal é o dinheiro de vocês que está lá, tá bom? Agora, pessoal, vamos aqui para o sexto produto, que são os COIs. O que são os COIs, né? São certificados de operações estruturadas. Então, é um produto ali basicamente que mistura renda fixa com derivativos, que são apostas estruturadas, né? Derivativos ali a gente já entra numa parte mais de risco. Então, qual que é a promessa comum desse tipo de investimento do COI? É uma proteção de capital, porque geralmente muitos COIs oferecem logo no início para que você coloque o seu dinheiro lá por um determinado prazo e que no final desse prazo, se você não tiver conseguido sair em nenhuma janela e ter lá o rendimento, eles te devolvem o dinheiro inicial que você colocou no produto. Qual que é o grande problema disso? O problema é que justamente se você chegar no final lá do período de 5 anos do produto e você não tiver conseguido ter um ganho de capital com esse produto, você vai receber o seu dinheiro de volta, mas você vai ter perdido 5 anos seguidos para a inflação, porque esse valor não vai ser corrigido. E outra promessa comum são ganhos atrelados ao dólar, à bolsa e até às ações, porque tem COIs sim, que são de produtos de ação, tem COIs de vários tipos de produto. Então é bom você dar uma olhada, ler bastante e entender. Agora vamos falar um pouquinho, né, além da promessa, da realidade. A realidade é que esse produto é um produto de estrutura complexa, é um produto de retorno limitado e é um produto de liquidez ruim. Tanto que a maioria dos investidores não gostam de trabalhar com esse produto. Garantia, pessoal, ele não tem a garantia do FGC, o máximo que ele vai ter é essa proteção de capital inicial. Então tomem bastante cuidado e lembrem que vocês não vão estar lá garantidos nos 250 mil. Então, para finalizar aqui, pessoal, para quem que é? Então, a gente diz que o COI já é para um investidor experiente, né? Então, alguém que entende um pouco mais sobre o produto. E é exatamente o que eu falei aqui na segunda linha, né? Quem entende a estrutura. Então, a pessoa que já tem uma experiência, que sabe ali aonde ela está botando o dinheiro dela, e não só isso. Qual é a porcentagem da carteira e do patrimônio dela que ela vai dispor nesse produto? Isso é o mais importante acima de tudo. E aqui, pessoal, para fechar, eu deixo uma frase que é: não é produto para iniciante, apesar de ser muito vendido como tal. Então a gente sabe aí que várias instituições vendem COI adoidado, né? Mas que nem sempre isso é o melhor caminho para o cliente. Então, leiam um pouco sobre esse produto, se aprofundem e tomem cuidado com os seus gerentes aí por aí, né? Agora, pessoal, o nosso sétimo e último produto dessa série de produtos emitidos por bancos são as debêntures bancárias, que elas são menos comuns à pessoa física e alguns bancos emitem títulos semelhantes a debêntures. Qual que é a característica desse produto, né?
Então ele é um produto sem cobertura do FGC, é um produto de taxa maior, só que ele é um produto também de risco direto do emissor. E aqui embaixo, pessoal, eu deixei um resumo rápido, né, um mapa mental aí para vocês. Então, falando um pouquinho aí sobre os produtos, né, qual que é o risco, qual que é a isenção ou não do imposto de renda e o FGC. Então, aqui a poupança, CDB, LCI, LCA, LF, fundos e os COIs, né? Então, a poupança com risco baixo, CDB com risco baixo, LCI, LCA baixo, as letras financeiras, né? Já um risco médio, os fundos um risco médio e o COI, o famoso risco médio a alto. Então é bom vocês darem uma olhada aqui e entenderem um pouquinho melhor. Aqui do lado tem a parte de imposto de renda, né? Se é isento, sim ou não, e depende. E a garantia do FGC, qual deles são cobertos e quais não são. Então, pessoal, uma conclusão aqui que eu deixei aqui prática para vocês é que bancos ganham dinheiro pegando o seu dinheiro barato e emprestando caro. Coloque isso na cabeça de vocês. E outra coisa é que você deve usar os produtos bancários ao seu favor. Não aceitar qualquer oferta de gerente. Exatamente o que eu falei. Tentem ler um pouquinho mais sobre esses produtos, ver o que cada um deles se adequa ao seu momento. É o que eu sempre falo para os nossos clientes e para amigos também. Não existe o melhor produto e o pior produto. Todos os produtos são bons ou ruins, dependendo do seu perfil de investidor, como que está a sua vida, quais são os seus objetivos, as suas necessidades. Então, tem que ser feito sim todo um estudo para você entender, dentre essa gama de produtos, quais deles vão se encaixar melhor na sua carteira de investimentos. Pelo vídeo de hoje, a gente acaba por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo, nosso vídeo sobre tributação. Então, eu vou falar um pouquinho como incide aí os impostos, né, desses produtos, e eu vejo vocês lá. Valeu!